Nesse sentido, a ancestralidade é um modo de reconhecimento da presença presente do ancestral em todos os âmbitos da nossa vida, não é? Não apenas como uma lembrança que fica no passado, mas com uma presença presente que nos acompanha. Mas é também a ancestralidade, todo um modo muito particular de pensar a existência. Querida amiga, companheira de jornada em defesa do patrimônio cultural, professora, rainha de Nossa Senhora das Mercês e mestre de muitos e muitos, muitos anos de caminhada. Muito obrigada por ter aceitado esse convite para essa nossa conversa aqui hoje. Essa nossa conversa faz parte da programação do FLI Araxá, e a partir de um convite do Afonso Borges, que é o curador, idealizador do festival, é, nós organizamos uma programação virtual este ano para o festival, que vai ser aberto a partir do dia 5 de julho próximo, na cidade de Araxá, com uma programação presencial e também com uma programação virtual. O tema esse ano do festival é Educação e Patrimônio Cultural. E para essas nossas rodadas de conversa, virtuais, a gente escolheu ampliar esse diálogo entre educação e patrimônio sobre a perspectiva das vivências culturais como herança formativa. E aí nós temos 12 temas, né, em torno dessa temática do patrimônio e educação, e te convidamos, Leda, para essa conversa aqui hoje, para a gente falar dos signos, sentidos, linguagens e representações do patrimônio cultural. Então, queria te dar as boas-vindas, agradecer demais a sua disponibilidade e falar assim, da importância, né, da sua presença na minha formação, né, também, porque eu te conheci quando eu era estagiária lá no Patrimônio Cultural, né? E não te conheci nem como professora da UFMG, eu te conheci como a pessoa que mais entendia da Irmandade Nossa Senhora do Rosário do Jatobá. E foi uma época em que eu tive o contato com um patrimônio cultural muito além do que a gente conseguia entender e perceber dentro da universidade, no curso de História. Foi aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, quando a Lídia Avelar Stanislau coordenava a diretoria de patrimônio, a Antonieta Cunha era a secretária de cultura, na gestão do prefeito Patrus Ananias, e que a gente desenvolveu uma série de estudos para o tombamento, né, das referências negras na cidade de Belo Horizonte, né? E foram os dois primeiros tombamentos, né, do Leopoldo Jucan, né, o candomblé com o axé mais antigo, né, plantado em Belo Horizonte, e também o tombamento da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, do bairro Jatobá, aqui em Belo Horizonte. Nessa época, a gente ainda não falava nem no registro, né, como instrumento de proteção. As discussões entre materialidade e imaterialidade do patrimônio ainda estavam bem latentes, e essa nossa experiência, de alguma forma, ela jogou para o alto, né? O instrumento de proteção, não interessava se era tombamento, registro, o importante era reconhecer, era dar voz, né, a essa cultura tão essencial, formadora, para se compreender a história de Belo Horizonte, e a ideia também não era materialidade e imaterialidade, né? Eram os bens culturais, os saberes, os espaços, a materialidade e a imaterialidade do patrimônio dentro da Irmandade, dentro do terreiro. Então, foi uma experiência para mim riquíssima, porque mudou completamente tudo que eu pensava em relação ao patrimônio cultural. Então, desde já, eu queria te agradecer por ter por fazer parte desse processo nessa época,
e depois a gente vem se encontrando, né, em outros lugares também de discussão do patrimônio. Mais recentemente, você como conselheira do CONEP, né, do Conselho Estadual do Patrimônio, que vem enfrentando aí várias questões, né, complexas em relação à proteção do patrimônio cultural em Minas Gerais. E, claro, né, você tem uma trajetória muito importante aí na formação de todos nós que pensamos no nosso patrimônio cultural ou nas nossas heranças culturais dentro da sua diversidade e pluralidade. Então, muito bem-vinda e espero que a gente tenha aí uma hora de conversa em que a gente possa compartilhar essas ideias com todos que vão acompanhar o festival e que vão acessar as redes sociais, né, do festival a partir do dia 5 de julho. Bem-vinda, Lê. Obrigada, Michele. Estar com você é um prazer, uma honra. Desde que eu te conheci, tenho a mais profunda admiração. Então, esse convite seu me honra muito para participar da Flip Araxá. É Flip Araxá, né? Liaraxá. E Fli Araxá. E espero que a gente tenha uma bela conversa, minha querida. Você é inspiração. Que isso. Leda, eu queria que a gente começasse você falando um pouco dessa sua experiência em relação a essas representações, né, dos nossos bens culturais, né? Você é uma pessoa que traz um conhecimento, né, uma formação que transita entre o espaço formal, né, da universidade e também o espaço do fazer cultural cotidiano em relação à comunidade que você faz parte, né, da Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente como que você, ao longo dessa sua trajetória, reflete sobre essa relação, né, entre a educação e o patrimônio cultural e onde que esses reconhecimentos, onde que esse conhecimento, né, ele se forma, ele se estabelece, né, para além do que é o espaço formal, né, da educação. Muitas vezes a gente, quando fala de educação patrimonial, né, que é o nome que é dado aí dentro do... A gente pensa que a educação patrimonial ela se dá a partir de conteúdos, né, ou se dá a partir da educação formal, né, que isso tem que estar dentro das escolas, que isso tem que... Ou tem aquela frase assim, para a gente respeitar o patrimônio, a gente tem que amar, a gente tem que conhecer o patrimônio. Mas será que a gente não tem saberes, conhecimentos que se dão no nosso cotidiano vivido, independente de estar dentro apenas, né, dos espaços convencionais de formação? Será que a gente aprende só na escola, né, ou só na universidade? Queria que você falasse um pouquinho disso a partir do seu processo de formação. Oi, Michele, eu acho que uma palavra-chave que você utilizou é educação. Eu, particularmente, fui formada, vamos dizer assim, em dois ambientes e espaços de educação. O espaço, vamos dizer assim, da escola é oficial, né? Que se considera como escola e que se chama de escola formal, que eu discuto um pouquinho, e o ambiente, lugar do reinado, é, que eu também considero uma escola, né? Então, são essas duas instituições que me constituíram, que têm me constituído ao longo da minha vida e que me formaram, né? Então, eu sempre considero que eu tive uma educação privilegiada, né? Porque os espaços, uma das coisas que eu tenho repetido há décadas é que eu, por exemplo, considero os espaços de produção de cultura, no caso particular, né, seja o reinado, sejam outros sistemas de religião, sejam os outros sistemas ou práticas é, culturais, para mim, constituem também formadores
de educação, não é? Quer dizer, constituem espaços que nos oferecem, inclusive, meios alternativos, metodologias alternativas, né, para a nossa compreensão e apreensão de um repertório muito grande de saberes, né? Ou seja, o conhecimento sobre o mundo, o conhecimento sobre os povos, o conhecimento sobre os pensares, eles estão em vários lugares. Eles podem estar na educação dita, na escola dita formal, e estão, com certeza, também nesses outros ambientes e lugares de produção de conhecimento, que são, no meu caso, por exemplo, os reinados. O que nós, em geral, não conhecemos, não é? A nossa escola dita formal, ela, por centenas de anos, ela, de certo modo, se constituiu através de um tipo de pensamento, particularmente o pensamento europeu, né? E toda a base de informação, ela é uma base do conhecimento ocidental sobre um número, né? Um sem número de reflexões, um sem número de conhecimentos. E menosprezou por muito tempo todo um outro repertório de saberes que se aloca, não é? Nesses outros processos, nessas outras instituições que são consideradas, não são consideradas formais, mas na verdade são, né? A prática no reinado nos ensina, por exemplo, para dar como exemplo, que a aprendizagem de tudo que constitui o reinado, ela se dá através de uma metodologia que é diferente de uma prática pedagógica, que é diferente da prática que, em geral, nossos alunos e nós mesmos é, é, habitamos na escola dita formal. E nos revelam, por incrível que pareça, uma gama muito grande de informação, de conhecimentos, não é? E conhecimentos e informações que são muitas vezes e filosofias e cosmos-percepções que muitas vezes elas são alternativas, né? Quer dizer, ela nos possibilita pensar que não existe, vamos dizer assim, a verdade, não é? Uhum. Que, na verdade, o conhecimento ele é tão diverso quanto são diversas várias faces da humanidade, né? Os vários modos constitutivos das identidades, da cidadania, das comunidades, dos modos todos de se fazer estar, e existir. Então, no meu caso, eu sempre digo que eu tive e tenho esse privilégio, tanto de habitar o mundo chamado a educação que advém da escola dita formal, em todos os seus graus e níveis, Uhum. e ao mesmo tempo também de poder habitar, e isso para mim é uma grande alegria, esta outra formação, esta outra educação. E ela é muito diversa em vários sentidos, muito diversa, né? Então, de certo modo, isso é um privilégio, né? Um saber, um tipo de conhecimento, um tipo de saber, ele não exclui o outro. Os saberes Uhum. não devem ser pensados como saberes excludentes, mas, quiçá, né, como saberes complementares ou suplementares, ou que coexistem em paralelo, e que Uhum. podem, se nós neles adentramos, seja pela via do pertencimento, mas o pertencimento não é apenas de quem está lá dentro, o pertencimento pode ser de todos nós, desde que nós tenhamos interesse, né? Interesse em nos abrir para outras Uhum. perspectivas que envolvem o nosso próprio existir e o pensar sobre esse existir. Então, nesse Uhum. sentido, eu sempre na minha prática, eu me lembro que há pouco tempo eu encontrei uma ex-aluna do curso de teatro que me disse que a minha apresentação, no primeiro dia de aula, foi: eu sou
poeta, professora e congadeira. E ela disse que nunca tinha ouvido falar que era isso, congadeira, né? Então, mas só de eu dizer isso já despertou nela o interesse de saber como é que uma pessoa assim se apresenta, porque é na verdade que eu sou, né? E o modo de pensar o mundo, o modo de habitar o mundo, a minha própria existência, o modo como eu penso a própria vida, ela está, né? Ela não advém apenas de um lugar, ela advém dessa constituição híbrida que para mim sempre Uhum. foi muito rica. É muito rica e ela é, ou seja, para quem não teve, né, igual você falou da sua aluna, o que que é ser congadeiro? Eu nunca tinha ouvido falar. É uma outra lógica de formação, né, Lida? Assim, é uma Uhum, outra lógica, porque é uma formação que está baseada muito na vivência, né? Na vivência daquilo que é fundamental, na vivência da materialidade, da oralidade, dos processos, da imaterialidade, que constituem aquele lugar, das trocas que estão presentes naquele lugar. Às vezes, quando a gente pensa, né, no que a gente chama, né, poderia chamar de escola formal, com os conteúdos, né, que são comuns assim dentro da uhum, escola, talvez a maior dificuldade, né, dos alunos seja compreender o que aquele conteúdo tem a ver com as suas vivências, né? Porque não é uhum, só a vivência da escola, do lugar de sociabilidade e os uhum, conhecimentos que você carrega, às vezes muito mais, né, com a sociabilidade que você tem, né, entre os alunos e professores, do que propriamente o conteúdo, né, que é passado na escola. Mas às vezes a gente fica se perguntando assim, o que é isso que eu estou aprendendo, né? Como que isso, que isso vai servir para a minha vida? O que isso tem a ver com a minha vivência, né, aqui hoje no presente? E quando a gente passa, por exemplo, para a comunidade de terreiros, está falando uma comunidade de congadeiros, né? A gente falou ontem, né? A gente conversou com a Macota, falando do manso, né, do quilombo manso, ou seja, tem uma lógica de construção de conhecimento que está baseado no tempo vivido, né? Ou seja, no tempo presente, né? O Ailton Krenak falou muito disso também, né? Então, é uma lógica de tempo e de vivência que vai trazendo conhecimentos, né? E não é aquele tempo linear, né? Que a nossa formação convencional nos coloca o tempo todo, né? É isso, as séries, né? Nós vamos passando de séries por série, nós vamos acumulando um conhecimento linear dentro de uma lógica linear. E quando a gente vê, né, por exemplo, as comunidades tradicionais, as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas e tudo, elas têm uma outra lógica, elas dialogam com esse tempo de uma outra forma, né? E eu imagino que deve ter sido desafiador para você, né? Ter que transitar nessas duas lógicas de tempo, né? A lógica ancestral do lugar da onde que você vem, que você vivencia ainda hoje, né? Essa que faz parte da sua vida e dentro do lugar, por exemplo, da universidade ou da escola, né? Que te traz uma outra lógica de temporalidade. É, Quando a gente relaciona, então, patrimônio cultural com a educação, a gente está falando também, então, nesse desafio de reconhecer esses outros tempos de formação. É isso? bom, a questão temporal, ela é extremamente complexa, né? É, as suas perguntas, você encaixa uma pergunta na outra, né? Mas vamos tentar ver se a gente é, consegue trabalhar, refletir um pouquinho sobre tudo isso, porque é muita coisa que você está colocando. Eu, particularmente, eu não senti esse trauma em relação à temporalidade, mesmo porque a temporalidade é tanto no modo de experimentar, de refletir sobre ela do Ocidente, quanto no modo que nós herdamos dos nossos antepassados africanos, são muitíssimos complexos, né? Depois, se você quiser, a gente pode elaborar um pouquinho mais sobre a questão da temporalidade.
Uhum, Eu particularmente, eu nunca senti nenhum conflito, eu mesma. O conflito que eu experimentava, as tensões que eu sempre experimentei em relação à escola, e isso desde muito pequenininha, tem muito mais a ver com racismo estrutural, uhum, né? Porque o racismo como estrutura e como sistema, ele está impregnado em todas as práticas, inclusive as práticas educacionais, às escolas, né? Na minha época, por exemplo, não havia nenhuma outra referência na escola, dita formal, em relação aos povos africanos, aos saberes negros, não é? Esse tipo de assunto não habitava. Os negros só apareciam na escola quando se falava de escravidão, e assim mesmo como sujeitos assujeitados pela escravidão, nunca como agentes, né? uhum, O que eu experimentava, e isso era, e continua sendo no cotidiano do Brasil, né? De uma exclusão catastrófica em relação a outros saberes e também a referências sobre outros povos, sobre outros modelos, inclusive fenotípicos, né? Então, isso era muito visível, que o próprio reinado era perseguido nas ruas, como muitas vezes ainda é hoje, né? uhum, Então, mas afortunadamente, como eu sempre repito, a questão do conhecimento, eu acho que a prática pedagógica que difere muito, né? A uhum, prática pedagógica difere muito, é, nos dois sistemas de educação, porque são lugares de educação, não é? uhum, Então, as práticas negras em geral, as instituições negras em geral, elas se alicerçam num conceito fundamental, né, de uma visão do coletivo. É muito menos a ênfase, é muito menos no indivíduo e muito mais no coletivo, né? Porque tudo só existe como coletivo. uhum, Então, esse nós, ele é sempre muito mais importante do que o eu, né? Isso é muito interessante para mim, por exemplo, para qualquer criança, contrastar com o que ela estava experimentando na escola, na outra escola, né? Em que se uhum, alicerça num modo de pensar em que o indivíduo se alça como importante, né? Ou como mais importante, e que as competições e esse sentido do individualismo vai se impregnando a criança, o adolescente, e nesse sentido a questão do acúmulo, não é? Enquanto que no reinado, primeiro, tem algo no reinado que é sempre uma nossa referência, é a nossa ancestralidade, né? Nesse sentido, a ancestralidade é um modo de reconhecimento da presença presente do ancestral em todos os âmbitos da nossa vida, não é? Não apenas como uma lembrança que fica no passado, mas com uma presença presente que nos acompanha. Mas é também a ancestralidade, é todo um modo muito particular de pensar a existência, né? Então, onde estão, um curioso observar que hoje se fala muito nos biomas, na diversidade climática, no meio ambiente, como é importante se pensar nessas questões, né? Porque essas questões dizem respeito à nossa própria humanidade, ao próprio planeta e à sobrevivência do planeta. Ora, essas questões ecológicas nós as habitamos, nós as experimentamos, porque os reinados, assim como as casas de santo, elas são cercadas de natureza, né? Porque o entendimento que vem dos mais velhos, que ouviram dos mais velhos e dos outros mais velhos dos mais velhos, até chegar, não é, a diáspora e nos levar de volta à África, nós estamos lidando com culturas e povos que se pensam como parte da natureza. Por isso, não é apenas assim, a natureza está lá e eu estou aqui.
Nós somos parte da natureza, né? É ela, na verdade, que também nos constitui. Por isso, o cuidado com ela, né? No reinado, na minha época, por exemplo, de criança, o que eu aprendia? Até para você cortar um galho de uma árvore, você pede licença. Não é? Você pede licença porque a natureza, a água, a terra, o ar, eles não estão alhures. Eles são constitutivos de você mesmo, eles são complementares, né? Na verdade, sem a sua existência, nós não existimos e vice-versa. Então, isso era uma coisa natural, né? Não era Uhum. algo assim Por isso também uma série de conhecimentos advém daí, né? Conhecimentos medicinais, muitos deles já hoje reconhecidos, ainda que tardiamente, né? Tardiamente. Aham. Da natureza tudo vem, né? Ela vem o barro para você fazer o tijolo, fazer sua casa, dela vem a palha, dela vem o alimento, né? Dela vem o ar, ou seja, dela vem toda a fauna, toda a flora, e nós somos parte disso. Ora, esse Uhum. tipo de conhecimento, esse tipo de vivência e de experiência, né, de um existir que não ver o humano separado de tudo que é o seu entorno e de Uhum. considerar, né, que tudo que nos habita é da ordem do sagrado, né? Então, nós somos sagrados, como diz o Foucault, porque tudo é sagrado. Esse Uhum. modo de apreensão, de compreensão, ele é muito importante, né? Porque desde a mais tenra idade nós aprendemos a respeitar a natureza por sermos parte da natureza, né? Ou seja, há aí uma relação de complementariedade. Nesse sentido, a ancestralidade ela é não apenas a figura do ancestral, a figura do antepassado, mas todo o repertório de conhecimentos que esses antepassados têm servido como radiotransmissores, né? Uhum. Então, esses conhecimentos que nos fortalecem, que constituem para os povos de santo, que eles chamam de axé, que para nós é o banto, né? O reinado, ele é de origem banto, é o que dentro dos povos bantos se chama da potência da força vital. E a força vital, ela está em tudo. Então, tudo isso, né, aprender, por exemplo, assim como você aprende na escola oficial a fazer leituras dos céus pela física, pela astronomia, também na ótica dos reinados, os nossos mais velhos nos ensinavam a ler os céus, né? As próprias datas, muitas delas das festividades, estão baseadas, né, na relação também cósmica, é, conhecimentos da ordem da filosofia, né? Conhecimentos técnicos, conhecimentos científicos. O que eu estou querendo dizer é o mesmo conhecimento de outros modos de transmissão dos saberes. Uhum. Eu tenho repetido há muitos anos que um dos maiores equívocos da modernidade ocidental foi pensar que a lógica do conhecimento apenas se expressava, se inscrevia através da grafia e da letra alfabética, né? Uhum. Que é uma Quando outra nós, questão que você traz sempre, né? A questão entre né? a escrita e a oralidade, né? Porque não são sistemas inimigos, são apenas sistemas diferentes, né? Uhum. Mas a oralidade tem seus próprios meios e recursos, processos e procedimentos muito sofisticados e muito complexos de inscrição dos conhecimentos. Não fosse assim, né? Nós não teríamos os africanos que foram trazidos para as Américas, replantado aqui, né? Recriado, transcriado essa imensa gama de conhecimento que é formativa do povo brasileiro, né? E que Uhum. é civilizatória. Uhum. Né? Nós só pensamos como civilizatórios os saberes europeus. Os saberes negros, assim como os saberes indígenas, são saberes civilizatórios, né? Que formam este Brasil imenso. Então, pensar que os saberes podem estar, sejam preservados, sejam inscritos nos museus, nos prédios,
nas escolas, nos livros escritos, mas que há outros sistemas tão poderosos que os inscrevem através das práticas das corporeidades. Ou seja, o que eu sempre tenho dito. E por isso aí, quando nós falamos do saber imaterial, é sempre muito difícil a gente, que os termos, né? Lidar com os termos, porque a divisão material e imaterial, ela não atende à Não sofisticação e atende. à complexidade do que nós estamos falando, né? Ela Porque, atende ao patrimônio que a gente já conhece, né? E não não ao é? patrimônio que a gente ainda não conhece desse É, lugar das políticas públicas, né, Leta? né? Porque quando nós pensamos na oralidade, nós estamos pensando em modos muito complexos, sofisticados de inscrição dos conhecimentos pela via das corporeidades. E ali se agrega o material e o imaterial. Né? Eu costumo Uhum, dizer que praticamente em tudo o material e o imaterial se atravessam. Ora com o privilégio do material, ora com o privilégio do que nós chamamos imaterial, mas ambos, na verdade, nós estamos lidando aí com inscrições de conhecimento que devem sim ter todo um trabalho da sociedade de reconhecimento, porque você, para também meios buscar meios de sua preservação, uhum. não é? Porque eu costumo dizer o seguinte: preservar o imaterial, ou pensar no imaterial, é pensar junto com ele também no material, Material. né? Porque sem a água, sem a terra, sem o território, ainda que os Uhum, povos podem pensar de repente em noções muito diversas de território, né? Território é uhum. muito mais do que a posse de um lugar, De um né? lugar. Ela Uhum, a construção mesmo de uma identidade, de uma referência cultural, né? Que acessa o sujeito continuamente, que é acessada por ele, né? Então, a espacialidade, ela é muito mais do que um prédio, né? Mas uhum. a espacialidade, ela é continuamente constituída por aqueles que habitam, né? E que são também por ela constituídos. Então, por É como se a exemplo, gente tivesse uma espécie de uma rede de territórios, né, de conhecimento que, sim, que vão também, se que vão se intercalando, né, na cidade. É igual a gente fala assim, quando a gente pensa, por exemplo, um território de uma comunidade. Sim, existe um território onde é reconhecido, onde aquela prática se constitui, talvez com uma maior centralidade, mas esse território ele transborda para outros territórios onde outros elementos simbólicos de conhecimento, de signos, sentidos, se entrelaçam naquele fazer cultural, né? sim, completamente. Nesse sentido, né, o bem, mesmo se nós pensamos os bens culturais, eles são moventes, né? Então, Uhum, assim como é movente o território. Por exemplo, é muito próprio das culturas banto os cortejos, uhum, né? E é interessante porque as cidades, elas não facilitam, hoje as cidades, os bairros, não facilitam os cortejos, uhum, né? Mas o cortejo, ele passa, não é no lá fora, ele passa, ele refaz os passos dos antepassados, né? Ele sacraliza, ele ressacraliza continuamente os passos dos antepassados, assim como eu digo, né, nos meus livros, assim como ele também imprime novos rastros. Então, uhum, é bom pensar nisso, que o bem, uma das lógicas dos bens culturais e materiais é que eles são moventes. Né, eles se assentam em determinado lugar, mas eles também, né, produzem a correnteza dos assentamentos, né? uhum. Então, e isso é muito importante. Então, quando se impede que um cortejo passe em determinado lugar, ou sufoca-se um cortejo, ou proíbe-se um cortejo, e cada vez mais tem acontecido no Brasil com as várias práticas negras, por exemplo, né? Não é Uhum. possível andar ali, nem habitar ali, nem passar por ali, né? Cada vez mais as passagens vão ficando restritas. Isso é o modo de não apenas inibir, mas de querer fazer desaparecer. Aham.
que tem sido uma prática muito perversa da colonização europeia, fazer desaparecer o outro, fazer desaparecer Uhum, aquilo que eu não compreendo, né? Ou uhum, demonizar aquilo que me é estranho, não é? Ao invés de buscar compreender, entender, né? É, o que ali se produz. Então, por exemplo, no âmbito das culturas banto, elas são culturas que eu sempre gosto de dizer que o povo banto, ele é semiótico por excelência, né? Porque uhum. tudo está impregnado Então, de informação e de simbolismo, né? Todos signos. uhum, Então, é uma produção constante de semiose. Isso é muito interessante porque o Banto ele é um obsessivo por esta produção, né, de interpretação. E isso é uma coisa que é fantástica no âmbito do mundo banto e, em geral, no âmbito das culturas negro-africanas, né? Essa ideia de que o mundo se apresenta a nós para ser interpretado. Né? Não, não é aquela interpretação que se quer hegemônica, né? Não é aquela interpretação que diz respeito a uma hermenêutica fechada, né? Mas o mundo a nós se oferece, né? Sempre para a nossa experiência de interpretação. E a experiência de interpretação é que, em geral, nos abre para a alteridade. Isso é muito importante quando nós estamos pensando em culturas que advém de outras matrizes de conhecimento, em que o outro, né, não é um problema. Porque nós estamos uhum, lidando aí na ordem, por exemplo, do reinado, dos candomblés, de culturas que são muito inclusivas, uhum. né? E essa abertura para o outro, ela nos é constitutiva. Né? Então, repara para você ver, nós estamos lidando aí com valores, Uhum. né? Nós estamos lidando com valores, nós estamos lidando com costumes, nós estamos lidando desde as práticas mais sofisticadas e mais complexas de produção de conhecimento, aquelas que dizem respeito a uma ética da pessoa, uma ética coletiva. E uma E, ética que passa pelo reconhecimento da diversidade de representações, né? E não sim, pela negação do outro como forma de disputa para reconhecer o seu, né? É uma uhum, outra dinâmica, né? Completamente diferente, ou seja, é uma dinâmica muito mais aberta, né? Muito mais fluida, muito, muito. né? No Jatobá, desde quando era princesa, eu ouvi os nossos mais velhos dizendo: na nossa casa nós fazemos assim, na casa do outro, quando ele faz diferente de nós, não tem importância. Nos Uhum. cabe respeitar, Uhum. né? O respeito ao outro, né? O respeito à diversidade, isso nós aprendemos desde a mais tenra idade. Uhum. Então, essa ideia também, não é, Michele, que eu acho que ela é preciosíssima, particularmente no mundo capitalista, né, que é o mundo do acúmulo, que é o mundo da destruição do outro em vários sentidos que nós habitamos. Muitas dessas práticas, o coletivo não é apenas um nome, não é um ajuntamento, Tamento. não é? Não. Uhum. Ele está impregnado na prática do fazer em si. Né? Uhum. Na prática do fazer em si, ela exige a presença do nós. Ela é constituída pelo nós. E isso talvez seja algo que nos permita, inclusive, pensar que, apesar de, de, de a escravidão ela ter fraturado as nações africanas, os povos africanos, as etnias, e colocado junto até como modo de dificultar a sua própria comunicação, colocando junto povos que não se conheciam, de línguas muito diversas, de costumes Uhum. diversos, e muitas delas, inclusive,
inimigas em África, esses povos encontraram meios, para além de todas as suas diferenças, de se reagruparem, Aham. não é? De restabelecer uma ideia de uma ancestralidade ampliada, expandida, para muito além da ancestralidade consanguínea, não é? E isso Uhum. só é possível se você pensar que faz parte dessas estruturas, mas como estruturas basilares, né? O assentamento de um saber maior. E este saber maior diz respeito sempre à prevalência do nós sobre o eu, né? Então, isso é muito importante, porque isso é histórico. E essa, um pouco essa ideia de trazer, de lutar pelo direito das vivências dessas matrizes de formação humanas, né, que Sim, estão presentes sim, dentro dessa lógica, né? Ou seja, sim, mesmo que sejam povos diferentes, de lugares diferentes, eles se reorganizam dentro de uma lógica de sobrevivência do que é para eles mais caro, né? Em relação à sim, ancestralidade, à sim. sua constituição, à sua coletividade, né? Né? E É muito interessante que na própria narrativa que rege os festejos de Nossa Senhora do Rosário, isso está muito presente, né? A própria uhum, formação do reinado, tal qual ele se dá em Minas Gerais, em alguns outros pontos do Brasil, ela diz respeito a isso. Então, quando nós ouvimos os cantares, os próprios cantares do reinado recontam toda a história das diásporas de uhum, África até as Américas, né? E os séculos subsequentes. E isso é muito interessante. Tem outras coisas também que eu acho que são muito interessantes, que diz respeito, em geral, a relação da escola formal com o aluno tem sido uma, uma, uma relação muito difícil, né? uhum, Apenas de obrigações e deveres. Isso muitas vezes entristece os nossos alunos, uhum. né? As criancinhas começam a ir para a escola naquela alegria e de repente depois de algum tempo, a gente vai sentindo um certo sombreamento, não é? E Uma das coisas o que a escola tem de formação coletiva, né, social, se perde rapidamente no que você falou, né, da questão individual, né, é, se, da é, performance individual, né? e de como muitas vezes a escola ela cerceia, porque muitas vezes ela não conhece outros modos de ser e de pensar, né? E aí a criança sofre bullying, Uhum, é, ela fica sobrecarregada de deveres e de obrigações, e muitas vezes ela reage, né? A isso, porque a educação muitas vezes esquece das escolas formais que um dos componentes mais instrutivos, mais potentes, pedagogicamente falando, é a alegria. Fazer com alegria, né? O que essas práticas muitas vezes a isso nos oferecem, né? Então, uhum, você tem hierarquias muito bem estruturadas, no reinado, por exemplo, você tem toda uma série de processos e procedimentos de aprendizado, mas tudo é feito de um modo tão prazeroso, né? Isso uhum. também eu acho que é algo de um ensinamento, né? Que talvez tenha muito a acrescentar ao mundo que nós experimentamos. Por isso a importância eu, às vezes, digo o seguinte: registrar, tombar, sejam lá os termos que se Então dão, aí, né? estão aí, né? Eles são moventes também, isso é importante. Mas integrar, né, esses modos de produção de conhecimento, de disseminação de conhecimento, né? Esses outros modos de resguardo da memória, né? A Uhum. memória também como em si, como algo movente, isso deveria estar integrado já, né? Há centenas de anos, aos nossos currículos, a todos os conteúdos.
E os Uhum. alunos, muitas vezes, os alunos negros, e tenho também contato com alunos que advêm dos povos indígenas, o que que eles muitas vezes reclamam? Que essa dita escola formal não os reconhece, né? Não Não os tem, reconhece os saberes que eles trazem, né? não é? Então, assim, eles se sentem alijados dessas instituições. Uhum. Então, nas últimas décadas que nós temos acompanhado, e você sabe muito bem disso, é trazer esses saberes, né? Estabelecer pontes entre essas duas formas de educação. Uhum. Nos reinados, por exemplo, se respeita muito, se dá muito valor à prática educacional dita formal, porque durante muito tempo ela foi, inclusive, Negada. negada aos povos negros, né? Que não tinham Uhum. condições de dela participar. Mas o vice-versa também, não, é muito difícil de acontecer, né? De Aham. você estabelecer pontes de conteúdos, de práticas pedagógicas, de modos de pensar o mundo, que advenham desses saberes, que são muitas vezes ditos como saberes imateriais, mas que têm também a sua materialidade. Eles Tem, são também e você mesmo convencionais, colocou aqui para a gente, processuais. né? Ou seja, a questão da escrita, né? São outras formas de escrita, né? Você disse É, aqui que, né, são, as vestimentas, o calendário, a música, elas são formas materiais de representação ou de escrita desses saberes e dessas vivências que são matrizes para essas comunidades, né? sim, não é assim, a oralidade, as pessoas muitas vezes confundem a oralidade apenas com o falar, né? Uhum. Não é isso. Você tem toda uma performance das oralidades que eu matizei como oralitura, que é todo um modo performático, né, de composição, de inscrição e de grafia dos saberes, que são não apenas representativos, mas eles trazem em si, né, essa pletora, como nós estamos, essa gama, esse repertório Uhum. de conhecimento, desde os conhecimentos mais técnicos e científicos, quanto aqueles ligados, por exemplo, à própria devoção, ligados à filosofia, ligados à própria concepção de mundo, né? Isso é muito interessante. E isso está marcado na própria cultura brasileira como um todo, né? Não há Uhum. Brasil sem reconhecer que, no âmbito da formação do Brasil, estes saberes se inscrevem na cultura brasileira, né? E a engravidam de muita sabedoria, né? Então, quando nós falamos de patrimônio, quando nós falamos de preservação, quando nós falamos de conservação, quando nós falamos de fomento para essas práticas, é que a cada uma dessas práticas que desaparece, com elas desaparece o mundo inteiro, Uhum. né? Então, elas não É como devem ser se queimasse uma biblioteca, né, amigo? exatamente, né? Não se quer preservá-las como um retrato na parede, né? Na verdade, mas como um reconhecimento do papel ativo que elas têm, né? Na Uhum. construção, constituição, apesar de todas as dificuldades, e são centenárias, Inúmeras. né? Uhum. Inúmeras, Uhum. seja no passado escravocrata, seja nos efeitos da escravidão, que ainda os povos negros sofrem até hoje, né? Mas que têm sido capazes. Seja na própria é, na própria dureza que é ter que mudar a sua forma de entender o mundo para se adaptar a uma lógica de direitos, né, que está presente na nossa sociedade ainda hoje, né? Então a gente fala muito isso, assim. Hoje as comunidades, os povos tradicionais, eles têm que não é mudar a sua lógica, eles têm que aderir a uma lógica, né, europeia,
né, civilizatória, porque toda a nossa legislação, inclusive a de patrimônio cultural, né, ela está baseada nessa lógica. Então, é preciso fazer esse caminho para alcançar esse reconhecimento e o seu direito de manutenção das suas matrizes. Ou seja, é um exercício cruel, né, que é imposto, né, ao longo da história, né? É. Isso E e por mais de 500 anos, né, meu amor? mais de 500 anos. Por mais de 500 anos. Então, quando nós pensamos, por exemplo, você estava lidando com a questão da temporalidade. Os modos de percepção das temporalidades são muito diversos. Mas ligados a modos de percepção, tem modos de relações pessoais, relações sociais, relações de trabalho, Uhum. né? Então, não é simplesmente que tempo. Não vamos dizer também isso, não vamos pensar que o tempo que se institui no tempo do rito, no tempo cerimonial, no tempo devocional, no caso do reinado, por exemplo, ele é completamente estranho ao tempo linear progressivo. Não é disso que nós estamos falando. Né? Nós estamos Uhum. falando que, para muitos dos povos que foram trazidos para as Américas, eles tinham como vários outros povos, né? Uma concepção uma concepção tanto abstrato, teórica, como de experiência concreta das temporalidades, que é muito diversa da temporalidade que pensa no início, meio e fim, numa seta inexaurível, num movimento sempre para o lá, né? Passado, presente, futuro, né? Não é Sempre. como separados, como Uhum. recortados em molduras que não se falam. Na verdade, para simplificar, aqui isso é uma grande simplificação, né? No meu último livro eu tento explicar isso com mais complexidade. Que é, vamos É, falar, a performance do tempo espiralar, não é isso? Seu último livro? Performances do Tempo Espiralar, Poéticas do Corpo Poéticas Tela. do Corpo Tela. Muito bom. Uma das coisas, né, que nos habitam é justamente isso. A própria ideia da ancestralidade, né, ela se estrutura na não separação entre passado, presente e futuro. Né? Nós que aqui estamos, na verdade, nós somos o compósito Uhum. daqueles que aqui estiveram antes de nós, mas que continuam a estar, e daqueles ainda por vir, daqueles que ainda vão nascer, mas já nascidos nas espirais do tempo que nos constituem. Então, na Uhum. verdade, nós estamos falando de um pensamento, né, que rege todas as nossas relações interpessoais, sociais, organizacionais, né, devocionais, com a natureza, com todos os seres existentes. É um tipo de pensamento que ele está não apenas experimentado em relação ao humano consigo mesmo, né? Mas é o Uhum. humano com tudo aquilo que rege a sua presença como existência. E como existência, tudo que existe é da ordem do sagrado. Se é da ordem do sagrado, olha bem, nós estamos habitando aí um outro modo, não é? Um outro modo. Daí é muito interessante a gente pensar como que esses povos que foram para cá trazidos, e foram muitos, né? Muitos povos com as suas línguas, suas organizações sociais, seus costumes, como eles encontraram, como esses saberes são saberes tão densos e intensos, que, apesar de tudo, eles se refizeram, plantaram, se reassentaram nos territórios das Américas e nos batizam e nos Uhum. constituem. Né? Desde a Uhum. formação da língua portuguesa, a nossa arquitetura, né? As nossas artes, as nossas danças, as nossas músicas, a nossa medicina, né? Aos nossos modos de pensar o corpo, de experimentar o corpo, não como lugar do sacrifício, mas como o lugar do sagrado, né?
Uhum. como lugar do sagrado, e que, sendo lugar do sagrado, nele se inscreve também o sagrado que funda toda a humanidade, toda a existência humana. Então, olha para você ver, o imaterial, ele é tão diverso, ele é tão rico, ele é tão surpreendente, né? E ele é de várias ordens de conhecimento. E ele transita de uma forma tão cíclica, né? É, que ele permite o que você colocou, ou seja, uma riqueza de novos significados, sentidos e representações que a gente pode dar para qualquer materialidade, né? Uhum. Além, nosso próprio corpo, né? Sim, E para todos os territórios, se a gente pode chamar assim, que vão constituir essa nossa paisagem de experimentação e de vivências, né? No é, sentido dela como um espaço dinâmico, né? E não um espaço fechado, pendurado lá na parede, igual você colocou, né? Assim, eu acho que essa ideia que você traz para a gente, essa forma de compreender o cosmos, né? O mundo, e se colocar dentro dele, sob o ponto de vista coletivo, sob o ponto de vista de tempo, sob o ponto de vista do material e do imaterial, ela traz uma dimensão muito mais rica e generosa, né? Para a gente é. compreender a nossa Sim, existência. porque ela interfere, inclusive, um dos âmbitos que eu acho que ela interfere muito e nos constitui lá no reinado de modos diferentes, é a própria ideia do estético, né? Quer dizer, Uhum, a arte não é um bem per si, não é? Quer dizer, a arte é um fazer. Todo fazer, portanto, é arte. uhum, Agora, a arte, ela só é um bem não porque ela é precificada, né? Tudo que se faz só adquire a categoria de bem não porque tem um preço, uhum, mas porque deve ser, na sua feitura, né? E na sua manifestação, um benefício para o coletivo. Mestre uhum, Didi dizia isso lindamente, né? Quer dizer, numa época em que todos querem alçar ao máximo as individualidades, né? E a importância egótica do eu, e o artista que habita essa ambiência narcísica por excelência, né? E ele fala, a uhum, arte só pode ser pensada, segundo o mestre Didi, como um bem, não pelo preço do mercado, mas pelo benefício que ela irradia para toda a comunidade. Então, nós estamos uhum. lidando aí, né, Michele, que isso que eu acho que é importante também, não apenas uma lógica de grafias e inscrições do conhecimento, que são diversas, mas também com éticas, né? Com éticas e sentidos, né? Claro, né? Então, isso eu acho que é fundamental, né? Isso é Uhum, fundamental é, quando nós pensamos em todas as ações que se desenvolve, já se desenvolvem, são desenvolvidas, nós queremos que se desenvolvam, porque tem a ver com essa complexidade que não é apenas a festa, que muitas vezes se confunde o material com a festa, uhum, uhum. né? Quando, na verdade, nós estamos falando que a própria festa ela integra uma ética de produção de saberes, né? Que Uhum, é muito diversa, né? uhum, A função da festa é a de irradiação do bem, uhum, né? E a irradiação, o que é mais fundamental para os povos banto, dos quais nós herdamos, particularmente em Minas, né? No âmbito do reinado, mas também em outros povos, os Yorubá, por exemplo, e outros também, o que nós herdamos é este modo de pensar que o que nos constitui é além da pessoa,
né? Então, por exemplo, é muito interessante lá no Rosário, quando muitas vezes os nossos mais velhos estão falando, que eles chamam nossa atenção, né? O Rosário é feito de várias contas, as contas de lágrimas, né? Aham. As contas de lágrimas. Mas uma conta sozinha, ela não faz o Rosário, né? O rosário é feito de várias contas que vão se anelando entre elas, né? Então, nós Uhum. estamos lidando, sim, Michele, por isso que eu tenho tido, é, não vou dizer que eu tenho tido interesse nessas políticas apenas agora, não, porque como parte do fazer, né, eu habito o reinado desde 6, 5, 6 anos de idade, então é muito tempo, né, meu amor? Há muito, é. É uma vida, né? Eu digo, é uma vida inteira, não é? Então, a gente vê as dificuldades, tanto as dificuldades que a gente presencia, que a gente experimenta, como aquelas que nos foram trazidas pelos que nos antecederam, como modos como eu te disse, a cada reino que acaba, a cada etnia indígena que é massacrada, como lá os Yanomami nós vimos, né, Recentemente. recentemente, a cada língua que desaparece, né, é o desaparecimento de mundos, e de mundos tão que têm o direito a existir, né? O direito à cultura é o direito à existência, Uhum. né? Uhum. Há uma existência no amplo sentido da palavra, a existência digna, Uhum. E há uma né? existência em que coloca a cultura, né, Leda, como centro dessas matrizes de formação e de constituição dessas comunidades, né? A gente teve muita dificuldade agora nesse período de pandemia de fazer aquelas discussões das ajudas emergenciais, né? A é, lei Paulo Gustavo, lei Aldir Blanc, e a gente via como que o acesso, né, a essa ajuda, benefício que era tão bem-vindo durante a pandemia, independente, né, de qualquer circunstância, né, em que cada comunidade ou que cada um individualmente estivesse passando, como que a nossa legislação ela ampara e viabiliza a produção cultural que a gente considera convencional, vamos chamar assim, o artista, né? E como que ela distancia desse direito a produção cultural que é base das vivências e das matrizes humanas, né? Uhum. Como que era difícil a partir da nossa legislação, repassar qualquer ajuda e qualquer valor para uma comunidade reconhecida como um bem, como um patrimônio cultural, né? Por quê? Porque a nossa legislação ela não atende a essa outra forma de vida, de vivência, de ver o mundo, né? Ela está fechada a uma outra lógica, como se a Sim, cultura fosse só a cultura produzida no âmbito do artístico, né? Que não estou tirando a importância nem o mérito, mas existe a cultura que ela é produzida como vida, né? Como vivência continuada, né? E essa cultura que a gente chama de cultura tradicional, ela não está amparada dentro da lógica da legislação que a gente tem no nosso país hoje, né? Então, isso é e difícil a gente perceber. nela também a arte está, mas ela está Também, com num modo de certeza. pensamento muito diferente, De uma outra né? maneira, com Não é? certeza. Então, assim, muitas vezes a própria distribuição dos recursos ela é dificultada para essas Sim. instituições e comunidades, né? Aham. Porque sejam os formulários de inscrição, sejam os editais, são pensados dentro de uma lógica, Exatamente. né? Uhum. Então, torna-se excludente, Mais né? uma vez.
ela, mais uma vez, ela torna, mesmo quando ela quer amparar, muitas vezes ela deixa desamparado, porque ela torna-se excludente, né? Uhum. Isso é muito, não apenas na inscrição, né? Mas na própria retribuição, né? É muito interessante quando você participa de algum edital para essas comunidades que vem lá. Qual que é a responsabilidade depois, né? Ah, tem que haver uma apresentação. Olha para você ver, né? Quando o próprio existir daquelas comunidades de reinado, né? Não, O não tem próprio a já ver com a já apresentação. deveria ser considerado como a retribuição, né? Exatamente, Porque, exatamente. porque quando a gente fala de apresentação, para o povo de Reinado, são décadas de aprendizado, né? Que quando está chamando, Claro. porque tudo para nós é sagrado. Então Aham, não tem nenhuma apresentação que seja apenas uma apresentação, né? claro, Onde o claro. reinado está, seja no âmbito da nossa liturgia, ou seja no âmbito de algum outro evento, tudo aquilo que somos vai estar conosco. Uhum, Então, é muito interessante quando, por exemplo, se consegue algum recurso para uma comunidade, e aí a retribuição, a própria existência da comunidade, a sua própria sobrevivência cultural deveria já ser essa prestação de, né? Não ela de já tudo que é o bem cultural por excelência, não né? é? Então, assim, olha para você ver que em tudo isso, quando eu falo de políticas de cultura, eu estou falando disso também, né? No meu Exatamente. modo de Uhum, entender políticas de cultura, não é apenas a política do fomento, mas a própria composição do modo de distribuição do fomento e de construção de uhum, acesso a esse fomento. Mas ela também não uhum. para aí, né? O Não. fomento é apenas uma parte, um elemento constitutivo das políticas de cultura, né? Uhum, E isso eu acho, Michele, que viria a um melhor entendimento, né? Uma melhor compreensão e uma maior abertura com certeza. em momentos hoje que são muito restritivos, né? Há muito ódio no país, há muita Aham. incompreensão do outro, né? Há muita ideia de exílio do outro, de verdades que se querem absolutas. Uhum. Eu acho que Como, essas. como retrocedemos, né, Leda, nesses processos nos últimos anos? Assim, É, retrocedemos não no sentido de que essas questões não tivessem fazendo parte, né, sempre, mas retrocedemos no sentido delas ganharem força de uma forma muito espantosa, né, nesses últimos tempos, né? E eu acho que assim o que a nossa conversa aqui de alguma forma traz, e você coloca com muita propriedade, que esses processos de construção do conhecimento, né, esses processos de formação, de educação, eles partem fundamentalmente dessa escuta uhum, e de uma formação também dos órgãos públicos, das políticas públicas, da própria uhum, ideia de patrimônio cultural, né? Porque não é só dizer, o patrimônio cultural agora também reconhece, mas não é só também reconhece, é uhum, como reconhece, a partir de sim. que de pressupostos, a Uhum. partir de E que lógica. o reconhecimento também, Michele, no meu modo de ver, não pode assim, agora eu sei que existe, ponto. Não, Não é? é mais do que isso. Porque isso às vezes acontece, não é? Bom, É, agora eu sei que existe. Ou então, não, eu tombo e esqueço que tombei, né? Então, assim, exatamente. eu desconheço. Esse desconhecimento, infelizmente, num país em que a cada administração se trocam os agentes de cultura, Uhum. né? Então você muitas vezes entra uma equipe que ela não tem conhecimento da memória do próprio departamento onde ela está instalada, ou da Existe um seção, ou processo de do. educação que tem que se dar nesse Não é? processo. Então eu sempre disse, nós muitas vezes nós lutamos com a construção do
com a construção do esquecimento. Né? Uhum, Assim, a construção do esquecimento, ela é muitas vezes muito mais forte e mais estruturada, institucionalizada, do que a produção da memória, a produção da lembrança, né? uhum, uhum, Então, isso acontece muito, de você ver que os processos têm dificuldades, inclusive, na ordem das agências de cultura, das agências de preservação, o que lidam com o patrimônio, de uma memória dos processos, inclusive. Então, tudo se uhum. começa de novo. A cada administração, tudo se começa. A cada administração, esses agentes desses saberes, têm que se reapresentar. Uhum, Né? Então, assim, esses procedimentos todos, dos quais você tem participado há décadas, né? E uhum, esses esforços todos, quer dizer, no meu modo, meu modesto modo de entender, não basta reconhecer. Porque reconhecer é só dizer, eu reconheço que Michele existe. Ponto. uhum, É, nós temos que trabalhar políticas de cultura. E políticas de cultura quer dizer políticas de inclusão, né? uhum. E de conhecimento desses agentes, dessas pessoas, dessas comunidades, que com suas práticas, qualquer que sejam essas práticas, sejam elas estéticas, devocionais, né? Uhum. Essas práticas culturais, no amplo sentido da palavra, né? Que engloba uma diversidade muito grande de saberes, né? Que elas têm muito a nos oferecer, né? Certeza. Mas elas têm muito a oferecer, inclusive. Ai, perdoa, Michele, deixa eu. Não, não, que isso. Elas têm muito a nos oferecer, inclusive na própria, no pensamento das cidades. As cidades não são, só são pensadas em sentido de uma elaboração europeia, Ah, né? como As se elas nossas carregassem apenas representações de uma lógica e de de uma uma forma certa de viver. loja inclusive de habitação das espacialidades. Nós Aham, não encontramos espacialidades pensadas em relação, seja aos povos negros, seja aos povos indígenas, nas nossas cidades. uhum, É como se nós não existíssemos. é, Né? Então, quando aham, eu falo do reconhecimento, não é apenas eu saber que existe, mas como integrar isso, inclusive a construção da cidadania. A uhum. cultura, sem cultura não há cidadania plena, meu amor. E sem o A direito à cultura, escuta, né? A escuta do que é representativo e relevante para essas exato, comunidades no contexto da cidade. Uma lógica também de pensar que o território de uma comunidade tradicional se fecha naquela espacialidade, e como se o reconhecimento também daquele território se fechasse nele mesmo e ele não dialogasse, ele não transbordasse para a própria cidade, para outros exatamente. lugares Ele simbólicos faz de parte da referência. cidade, Faz parte da cidade. né? Ele faz Uhum, parte da cidade, mas ele é ignorado pela cidade. uhum, Você veja, né? Quando eu estava também no patrimônio, que você era presidente do IEFA, você lembra que teve uma época que nós recebemos as folias? A cidade isso. não tem um espaço, né, pensado para esse tipo de manifestação. Não tem. Não tem, né? Não tem. Então, repara só, quando eu digo que não basta reconhecer, mas há que conhecer e integrar de fato em A gente teve todas as situações, Leda, ambiências. de quando as folias foram reconhecidas como patrimônio de Minas Gerais, nós tivemos situações em Belo Horizonte de folias em que as pessoas chamavam a polícia para parar o giro porque estava incomodando, né? Exatamente, exatamente. Então, é em todos os âmbitos, né, de Uhum, constituição, de realmente de uma cidadania
digna e inclusiva. E quando eu Inclusive, falo é inclusiva, é em tudo, seja em termos da educação, dos conteúdos curriculares, mas seja também nos modos de cidade, estruturalmente se pensa, se desenha no espaço. uhum, uhum, É, então, por isso que é um processo constante de pensamento, né, querida, de reflexão. exatamente. Exatamente. Oleda, nós vamos terminando por aqui, apesar da gente ter muita coisa que a gente podia aqui conversar, eu acho que a gente conseguiu aí perpassar, né, os pontos importantes, né, de reflexão, que você traz, né, como bagagem de conhecimento, né, seja entre os espaços e locais de formação, né, que você passou e vem passando, né, ao longo da sua trajetória. E eu acho que você trouxe para a gente os desafios, sim, que a gente tem quando a gente pensa na questão do patrimônio cultural, seja no âmbito das nossas relações, dos coletivos que a gente faz parte, em relação a essa escuta do outro, né, a compreensão do outro, também como um processo formativo, né, de cada um de nós, de cada Uhum. lugar da onde a gente vive, pertence, seja no ponto de vista, do ponto de vista das políticas públicas, né? Que é isso, ou seja, a gente também tem que passar por um aprendizado, né, em relação ao conhecimento e reconhecimento dessas matrizes tão diversas do fazer cultural que estão presentes na nossa cidade, que são patrimônio cultural, né, e que ainda estão muito distantes de estarem efetivamente amparadas, né, dentro de uma dinâmica, né, de políticas públicas, de intervenção, ação em prol, né, desse não apenas reconhecimento que você fala, né, mas esse direito às suas práticas e vivências no âmbito das cidades e os espaços onde a gente frequenta, né? Então, acho que você deixa para a gente aqui uma série de reflexões e queria convidar todos, né, para conhecerem a sua produção, né, como escritora também. Né, o último livro a gente falou aqui, que são as performances do tempo espiralar, poéticas do corpo tela, que foi sua última publicação do ano passado, não foi isso? Final de 2021. Então, final de 2021. Uhum. Então, deixar aí também o convite, né, para quem quiser também aprofundar um pouco mais, né, nessas ideias que a gente trouxe aqui, que você nos brindou, também procurar, né, as suas publicações. E é isso, te agradecer demais. Eu que agradeço, Espero querida. que o Festival de Araxá e todos que passarem por Araxá ou pelas redes sociais do festival, né, possam acompanhar essa nossa conversa aqui hoje e que ela sirva como inspiração, né, para a escuta e conhecimento formativo continuado da diversidade de bens culturais, né, e cosmos, matrizes, né, de cultura que a gente tem presentes na nossa sociedade hoje, né? Muito obrigada e espero te ver em breve, pessoalmente. Eu também, meu amor, muito obrigada pelo convite, todo sucesso para a Feira Literária de Araxá e que as pessoas participem, principalmente, né, com muito prazer. Obrigada, Obrigada, Leda. Muito querida. obrigada, viu?